temos aí sucessão ecológica. Já para começar, se vocês observarem aí, eu tenho 3 imagens. Eu tenho uma imagem do ambiente com poucos seres vivos, né, meio descampado, assim, parece ser meio que quase um deserto. Depois eu tenho uma figurinha intermediária, onde eu tenho assim em inglês, né, 5 years later, né, que quer dizer 5 anos depois. Rapaz, sou ruim de inglês, mas tudo bem. Aí se você vê, já tem umas arvorezinhas, tem uns arbustrozinhos maior, tudo bem. Aí por fim nós temos a figurinha 3, que quer dizer 25 anos depois, né? Aí você vê, já tem umas árvores bem grandonas, tá? Já um negóciozinho mais povoado. Então, basicamente, sucessão ecológica, tá? Sucessão ecológica seria isso, galera. É um conjunto de acontecimentos graduais, onde vai fazer com que uma determinada área, um determinado ambiente, ela vá avançando, graduando, acrescentando, melhorando, aperfeiçoando, até buscar o que nós chamamos de equilíbrio ecológico. Tá? Então, isso se dá em muitos ambientes. Que tipo de ambiente? Ah, por exemplo, professor, lá perto da minha casa andaram botando fogo num terreno baldio e agora só tem cinza. Pronto. Lá é um ambiente lindo e maravilhoso que vai começar o processo de sucessão ecológica. Ah, professor, eu ouvi falar que uns anos atrás teve um tsunami muito forte e devastou a região. Pronto. A partir dali vai começar um novo processo de sucessão ecológica em muitos locais. E assim por diante. Então, geralmente, a sucessão ecológica, ela vai se dar ou quando tudo começou, pelo menos quando eu não era nascido, eu não tenho como saber, mas imagina que você vai pensar naquele ambiente onde tudo está começando. Pronto, essa é uma sucessão, tá? Ou então, quando tudo é devastado e vai começar tudo de novo. Então, isso também é um início do processo da sucessão. Mas eu queria que a gente fosse lá para o slide de novo, onde a gente vai ver alguns detalhes sobre o nosso assunto. Então, o que é sucessão ecológica? Tá? Olha o que ele diz aí. Processo de alteração gradual na estrutura de uma comunidade, no ecossistema. Já sabemos ecossistema, né? Ao longo do tempo, até estabelecer um equilíbrio. Observe que ele bota 2 palavras aí, direcional e previsível. Ou seja, os acontecimentos posteriores deverão ser previsíveis, claro, e direcionados para o equilíbrio. Mas lembrando que tem que ter tido alguma devastação ou o processo deve estar iniciando, que é um pouco mais difícil. Olha aí, do que geralmente é provocado esse processo? Resultado da ação dos seres vivos sobre o ambiente e do ambiente sobre os seres vivos. Só um detalhe que às vezes isso pega muito forte para a galerinha do Enem, tá? Quando a gente fala assim, ação dos seres vivos sobre o ambiente e ação do ambiente sobre os seres vivos. Essa é a questão do ambiente, tá? Essa questão do ambiente é muito fundamental, porque muita gente acha porque o ser humano ele é um componente antrópico e ele tem um poder de modificação ambiental. Então, ele acha que o ser humano vai ter um poder muito maior sobre a natureza, e é o contrário. Sempre levamos em consideração que o ambiente vai impor as condições, e essas condições serão muito mais intensificadas, muito mais fortes, vamos dizer assim, em cima da ação dos seres vivos do que o contrário. Nós temos, claro, como espécie, somos tão evoluídos assim, que vamos poder, por exemplo, modificar, cavar buracos, explodir montanhas e assim por diante. Mas a natureza, ela vai ter um poder muito maior sobre a nossa espécie. Então, não adianta a gente achar que ela é essas coisas todas, porque com certeza a natureza é muito mais do que a gente. Mas vamos voltar lá para o slide, tá? Bom, eu vou falar agora de produção primária, tá? Por que é importante a gente falar de produção primária? Para tudo começar, eu tenho que ter uma produção de matéria orgânica, uma produção de recursos, uma produção de nutrientes, desde o início, claro. E isso é fundamental para que a evolução ou a composição do ambiente possa ser formada. Então, nesse caso, olha aí o que diz aí produção primária. Corresponde ao rendimento da conversão da energia luminosa em substâncias orgânicas. Quem transforma a energia luminosa na natureza em substâncias orgânicas, só existe basicamente um grupo de seres muito habilidosos para isso, que são os seres autótrofos, que são aqueles que produzem o próprio alimento através do processo da fotossíntese. Então aí nós temos 2 dados importantes, tá? A produção primária bruta, que é PPB, vamos chamar de PPB,
E a produção primária líquida, PPL, tá? Parece nome de partido, mas tudo bem. Se você olhar aí, o que é que diz a produção primária bruta? Designa da razão de que a energia solar é convertida em energia potencial de biomassa. Professor, não entendi, não. É quando a energia do Sol é transformada em substâncias orgânicas, tipo carboidrato, que nem acontece na fotossíntese, tá? E a produção primária líquida, ou PPL, designa a taxa de armazenamento de energia orgânica dos tecidos, tá? Ou seja, seria o componente de armazenamento no organismo. Bom, professor, mas eu pensei que as plantas só produziam nutrientes e guardavam. A planta, apesar de fazer fotossíntese, ela também consome nutrientes. Ela vai bem produzir só para os outros. Claro que não, tá? Então, nesse caso, a planta, ela produz brutalmente uma quantidade, vamos dizer assim, desse tantão aqui, tá? Desse tantão. E, claro, ela vai gastar, gasta. Isso aqui ela guarda, que é o que possivelmente os seres vivos vão utilizar quando se alimentar, por exemplo, da plantinha. Então, nesse caso, eu tenho uma produtividade primária bruta, e eu tenho isso, claro, eu tenho que tirar isso aqui, a chamada produtividade primária líquida. Mas como é que eu faço isso aí, tá? Então, eu faço o seguinte, produtividade primária líquida é igual a produtividade primária bruta menos a taxa de respiração, tá? E o que seria essa taxa de respiração? Seria todo o processo de consumo da glicose, porque as plantas possuem também aquela organela que vocês já estudaram, chamado de mitocôndria, e ela vai trabalhar nessa parte de oxidação, e ela vai, claro, obter as moléculas de ATP a partir da oxidação da glicose. Esta glicose que, no processo de fotossíntese, ela produziu. Então, está dentro da parte da produção primária bruta. Como ela consumiu, então vai sobrar apenas a líquida. É a mesma coisa. Você tem uma empresa, você vendeu R$1.000, mas R$1.000 é o teu salário? De jeito nenhum. Então, assim, o teu salário, claro, vai ser tirado daqueles R$1.000. Pessoal, não dá não, então tu tem que vender mais. É o que a planta faz, tá? Ou seja, a planta produz uma quantidade. Se não dá, ela produz mais. Pessoa, eu quero ganhar R$3.000. Então, tu vai ter que produzir muito mais, 10 mil, 15 mil, para tu tirar os teus R$3.000. E olha lá, com a arma de imposto que tem hoje, né? Mas tudo bem, tá? Então, vamos voltar lá para o slide, tá? Vamos voltar lá para o slide. Então, se você olhar aí, então, ele mostra aí, PPL é igual a PPB mais taxa de respiração. Então, isso aí é uma equaçãozinha simples, tá? Uma subtração para vocês poderem... menos respiração, tá? Mas vamos falar como é que concede a sucessão ecológica, tá? Então, como vocês estão vendo aí no slide, tá? Acontece em regiões completamente desabitadas, né? As condições abióticas são muito diversas. Olha aí alguns fatores que são coincidentes para a questão do ambiente, no caso que vai começar a sucessão ecológica, tá? Nós temos iluminação direta causa temperatura alta, a ausência do solo dificulta a fixação da planta e a água da chuva não se fixa e evapora rapidamente. Bom, então se você olhar aí, iluminação direta causa temperaturas altas. Se você observar, quem é que aguenta ficar debaixo do sol o dia inteiro, todos os dias? Ninguém aguenta. Então, os bichinhos também não vão aguentar. Os outros seres vivos não vão aguentar. Se não tem planta, não tem nada, como é que vai ter sombra para eles habitarem? Como é que vai ter sombra para eles relaxarem? Então, eles não vão ter essa condição. Então, ninguém vai querer estar lá. O outro fator é a ausência de sol. Professor, como assim a ausência de sol? Ele vai cair assim, no nada? Não. O que a gente chama de ausência de solo, o solo propriamente dito seria um solo rico em minerais, rico em matéria orgânica, que sejam necessários para que, por exemplo, as plantas e outros seres vivos possam se adequar a ele. Então, imagine um solo pobre de nutrientes, só o barro seco, que não tem nada, nem uma planta nasce, que nem o solo que está ficando nas regiões semiáridas aí no interior aqui do estado do Ceará. Então, se você ver, mal dá para plantar. Então, fica meio complicado. E, claro, a água da chuva não se fixa. Por quê? A água da chuva é muito importante, porque ela vai adequar
todas essas condições de minerais, matéria orgânica. Então, a água ela é um elemento fundamental. Então, nesse caso, sem água infiltrando no solo, o solo vai ficar seco, vai ressecar, não nasce planta. E, claro, nem os peixes, nem outro tipo de ser vivo vai se adequar lá. Então, voltando lá no slide, tá? Bom, aqui nós estamos vendo aqui o primeiro processo, a fase inicial, tá? Chamamos de ecese. Ecese seria, vamos dizer assim, onde tudo começou. Ou, professor, eu não vi começar, eu não estava aqui no planeta Terra, eu não existia como espécie. Não se preocupe. O importante é que você saiba que tem essa fase. Então, a fase inicial, ou ecese, seria quando os primeiros seres vivos, né, se instalaram naquele ambiente, tá? Aí eu botei alguns exemplos, né, líquens, musgos, gramíneas, insetos, tá? Aí tem algumas fotos, vocês observarem essas imagens aí, mostram, por exemplo, umas rochas quase descampadas, apenas com uma vegetação muito rasteira, né, assim, muito gramínea, praticamente não tem animais na imagem, tá? Mas, claro, nesses ambientes, geralmente se instalam os organismos pioneiros. Como é que é um organismo pioneiro? Como é que eu sei que existe um organismo pioneiro? Ou como é que eu faço ou identifico um ser vivo pioneiro? Né? Eles são bastante resistentes, ou seja, eles conseguem habitar esses locais que praticamente quase nenhum ser vivo vão conseguir habitar. Eles são poucos exigentes, porque se eles fossem exigentes, que nem outros animais, eles chegariam lá. Mas os outros animais mais complexos, mais evoluídos, árvores de grande porte, não estão lá. O local está descampado. Então, eles conseguem se instalar com o mínimo que possa existir no ambiente. Né? Alta produtividade primária, né? Líquida. Lembra daquela história? Produtividade primária líquida é igual produtividade primária bruta menos respiração. Ou seja, ele deve produzir muito e consumir pouco. Tá? Para quê? Para provar, né? Para provar que ele tem condição, por exemplo, de armazenar muito nutriente e aí ele possa ter as suas reservas nutricionais. Criam condições para a instalação de organismos mais complexos. Bom, deixa eu dar uma explicada isso aqui rapidinho, tá? Quando a gente fala organismos pioneiros, seria basicamente assim, quando um jovem que começa a trabalhar e ele mora com os pais, e aí, por exemplo, ele passa a ganhar no estágio, R$1.000 de bolsa. Eita, professor, que dinheiro é esse que eu não rumo de estágio? Vamos fazer de conta, né? Tem um rapaz acolá, um cinésio da vida, que eu sei que ele ganha 1.050, tá? Então, nesse caso, ele ganha R$1.000, tá? Mas vamos supor que como ele mora na casa dos pais dele, ele não paga a conta, paga água, luz nem telefone, mal consome, não tem carro, não tem moto, não tem nada. Então, vamos supor que ele gasta o dinheiro dele, uns R$200, R$300, e o resto ele bota onde? Poupança. Beleza, começou a guardar muito dinheiro, beleza. Só que todo jovem, ele quer crescer. Você não quer crescer de cama, ele quer crescer de carreira, ele quer crescer de deslocamento, ele quer crescer de tudo. Então ele vai querer comprar uma moto, um carro, tá certo? Então quando ele comprar uma moto, um carro, já posso andar? Não, meio tinha que tirar a carteira. Mas vamos supor que ele tirou a carteira. Aí ele quer agora andar, beleza. Como é que o carro anda sem combustível? Ele vai ter que comprar o quê? Combustível. Bem baratinho, né? Combustível. Hoje você bota aqui o carro, se dá só um suspiro, com 5 km dá no pé. Aí você botar de novo, porque acabou o dinheiro. Mas tudo bem. Aí ele vai comprar o combustível, tá? E o carro vai deslocar, tá? Aí ele vai ter que investir mais, ou seja, ele aumentou a qualidade de vida, ele não quer mais pegar ônibus, quer pegar o carro, e aí ele vai começar a sair e vai começar a gastar mais esse dinheiro, tá? E aí a gente vai começar a entrar na outra fase. Vamos lá para o slide. Bom, o próximo slide aí é o slide da fase intermediária ou fase de série. O que é uma fase de série? É quando os organismos mais complexos começam a se instalar depois dos pioneiros. Ou seja, se vocês olharem aí, nós temos os arbustos, ervas, roedores, ou seja, são animais um pouco maiores, um pouco mais exigentes, mas também consomem mais. Mas eles só vão trazer isso, eles só vão instalar nesse local porque eles vão ter sombreamento, já vai ter um pouco de retenção da umidade por causa da vegetação, aí já começa a aparecer uma espécie ou outra que possa servir de alimento, e olha aí, aumento da diversidade biológica e de nichos, ou seja,
Quanto mais seres vivos, aumenta também a função destes. Por quê? Enquanto que num determinado local, aquele ser vivo só comia o outro, só comia um indivíduo específico, aí começou a aparecer mais outros, não. Pode aparecer mais alimentos. Ou, claro, pode também aparecer mais predadores. E, claro, a diminuição da produção primária líquida em função do maior gasto de matéria orgânica. Olha o exemplo lá do jovem. Começou a comprar o carro, né? Começou a gastar, então ele começou a diminuir o dinheiro que ele guardava na poupança e começou, claro, a gastar mais, porque não só tinha ele agora, tem o carro, ou seja, ele aumentou o padrão de vida, tá? E aí, vamos entrar na fase de clímax, tá? Que é a fase final, que é quando vai estar tudo equilibrado, tá? A comunidade seria de clímax, né? Seria aquela mais desenvolvida, quando se instalou os organismos mais complexos, né? Onde pode, vamos dizer assim, gerar uma condição mais habituável no sistema, onde tenha tantos seres vivos que a gente vai começar a ter um equilíbrio. Que tipo de equilíbrio, né? Se você vê na imagem, a gente tem uma floresta mais densa, né? Árvores de grande porte, com certeza uma grande variedade de seres vivos, ou seja, a biodiversidade está gigantesca, né? Então, se você olhar a grande quantidade de biomassa, pela presença da grande diversidade biológica, e claro, os nichos ecológicos nem se contam. Cada ser vivo pode ter mais de uma função no meio ambiente, então esse ambiente vai estar bem povoado e o predomínio das espécies mais complexas, porque são geralmente as mais adaptadas. Então a baixa produtividade primária líquida é por conta que o ambiente, tudo que ele produz, que ele vai produzir em grande escala, também ele vai consumir em grande escala. Então meio que vai equilibrar a produção e o consumo, tá? Como é que seria isso, né? Como é que seria essa questão, né? A produtividade primária bruta e líquida quase que equilibrados. Pronto, lembra da história do jovem? Vamos lá, continuar a história do jovem. Aí o jovem comprou seu carro, né? Aí, claro, ele, não se sente satisfeito, não adianta andar de carro sozinho, começa a chamar os amigos, depois começa a arrumar uma namorada, opa, tem que levar a namorada para passear, para comer pizza, sushi e outras coisas que eles gostarem. Começa a curtir mais, começa a gastar mais. Aí ele arruma um emprego, né? Ele começou a estudar, beleza, arruma um emprego melhor, e aí passa a ganhar R$3.000. Bom, beleza, R$3.000. Aí começa, beleza, aí o compromisso fica sério, aí começa a necessidade de morar os dois sozinhos, ele noiva, ele casa, e aí quem casa quer o quê? Casa. Pronto, tá feito. Aí ele teve que comprar uma casa, então vem a despesa, vem despesa, vem despesa. Quando ele ganhou, tá ganhando 3.000, mas a despesa acompanhando. E aí depois, para acabar de fechar o pacote, veio o herdeiro, veio o nenenzinho. Aí o nenenzinho, pronto, vem despesa de fralda, de toalha, escola, um monte de coisa, pronto. Aí o que foi que aconteceu? A despesa dele se igualou até próximo que ele ganha. Então, é como se, na verdade, ele começou a ganhar R$3.000, mas ele gasta R$2.998. Pronto, só sobrou R$2 para comprar de bombom. Olha aí, a lasqueira. Então, nesse caso, pronto, tá tudo equilibrado. Se chegar mais uma conta, ou seja, ele andou de carro, multou, tá lascado. Então, é mais ou menos o que acontece com o ambiente, tá? O ambiente está tão equilibrado, a diversidade biológica está tão grande, que acaba que, se qualquer coisinha for acrescido, o ser humano interferir, acrescentar, jogar um outro bichinho lá, isso pode atrapalhar todo o mecanismo de equilíbrio e isso pode fazer com que, claro, todo o processo de sucessão ecológica venha desencadear. Voltando lá para o slide, tá? Então, se vocês observarem aí, tá? A sucessão ecológica aí tem um esquema, mostra, né? Desde o início, um ambiente meio pedregoso, ressecado, onde praticamente não tem nada. Aí começou a instalação de líquens, aí depois vem as briotas, as ervas, os arbustos e por fim as árvores, né? Compondo um ambiente aí mais complexo. Olha também na imagem como ele mostra aí, né? A questão da qualidade do solo. Anteriormente quase não tinha solo rico em matéria orgânica e com o passar do tempo, quanto mais seres vivos, mais o solo foi acumulando matéria orgânica de decomposição de seres que foram morrendo. Reciclagem, né? Compostagem orgânica dos seres vivos, e aí no final nós temos um ser vivo bem equilibrado, com bastante vegetação e claro, com os seres vivos, que não está aparecendo aí, mas porque os bichinhos estão tudo escondidos. Então você vê aí por etapas o processo de ecese,
o processo de séries e o processo de clímax. Eu vou colocar aqui um exemplo de sucessão ecológica para vocês verem, em partes. Então, se vocês olharem aí, começa um ambiente, quase não tem habitação do fitoplâncton, e aí, com o passar do tempo, começa a vir instalar mais fitoplânctons, protozoários, larvas, e aí foi aumentando os seres vivos, e claro, eles vão liberando os restos, né, os restos da digestão deles, então isso vai enriquecendo a água, então vai aumentando a matéria orgânica, e aí possivelmente vai trazendo mais outros seres vivos, começou a aparecer vegetais, né, enraizados aí na parte do fundo da água, microcrustáceos, mais insetos, entre outras coisas, e isso foi acumulando matéria orgânica. Dando sequência, aí você vê aí as plantas aquáticas começou a flutuar pela quantidade de matéria orgânica para buscar fotossíntese, começou a atrair mais uns outros seres vivos, como os sapinhos, tá, entre outras coisas, ó, os anfíbios aparecendo aí. Na sequência, claro, com o passar do tempo, já tem muitos seres vivos habitando, já está formando um pântano aí, né? Já bastante área de sedimentação dentro do rio. Se você vê, o rio está modificando, mas isso não quer dizer que é uma coisa ruim. Isso quer dizer que é um processo de adaptação ambiental, ou seja, é um acondicionamento dos seres vivos, tá? E aí, na sequência, pronto, você vê praticamente a lagoa está praticamente estabilizada, porque vai começar a se constituir um ambiente terrestre, onde vai trazer seres vivos de caráter mais complexo. E aí, nessa última imagem, aí você vê, por exemplo, a colonização de espécies terrestres. Então, se você observar, nós temos uma grande quantidade de plantas, animais, roedores, aves, répteis, mamíferos, insetos. Então, é um ambiente aí que vai estar bem mais equilibrado do que aquele que começou com um simples lago, tá? Eu tenho um gráfico aqui para vocês também, para a gente poder analisar. Então, olha, esse tipo de gráfico é interessante porque ele serve para você fazer uma análise de alguns aspectos que a gente falou. Por exemplo, a gente tem um eixo aí de unidades variáveis pelo tempo. Então, eu vou começar pela PPB, onde vocês estão vendo aí lá em cima, PPB quer dizer produtividade primária bruta. Se você olhar, no início, a produtividade primária bruta, né, era pequena e passou a ser muito alta. Por quê? Quanto maior a biodiversidade, maior é a PPB, ou seja, a produção é muito grande. Aí vocês também estão vendo que foi acompanhando também o que nós chamamos de biomassa. A biomassa é exatamente a massa orgânica que estão dentro dos seres vivos. Se com o passar do tempo aumentou a minha biodiversidade, claro, em relação à biomassa de cada um, eu tive um aumento da biomassa. Aí também, se você olhar, nós temos acompanhando um pouco mais abaixo o gráfico da respiração. Então ele teve um aumento, claro que foi um aumento menor, porque tem que sobrar a matéria orgânica para passar para os outros níveis, né? É por isso que a gente faz o cálculo. Produtividade primária líquida é igual a produtividade primária bruta, né? Menos a respiração. E olha aí que interessante, a PPL lá no final, ela está lá em cima e veio baixando. É aquela velha história. Quanto mais complexo o ambiente, maior é o equilíbrio entre PPB e PPL. Então, o nível vai se estabilizando até um ponto de não poder mais estabilizar, porque o ambiente chegou ao seu estado de clímax. E, bom, aqui só para a gente ver também a questão dos tipos de sucessão, né? Nós temos aí inicialmente a produção, no caso da sucessão ecológica primária. O nome primária, ele vem, claro, de primeiro, quando tudo começou, e se você observar, ele fala assim, em substratos não previamente ocupados por nenhum tipo de ser vivo, ou seja, era totalmente limpo quando tudo começou. Só quando foi quando tudo começou? Eu não sei, né? Mas seria assim. Aí se você vê, né, afloramentos rochosos, exposição de camadas profundas do solo, lavas vulcânicas recém-solidificadas. Então, se você olhar, ele mostra aí um gradativo desse processo de sucessão em um ambiente onde nada existia anteriormente. E aí você vê agora o processo de sucessão secundária. Lembrando que o processo secundário, ele vem depois do primário, claro, é lógico. Então, processo de sucessão secundária seria em substratos anteriormente ocupados por uma comunidade contendo matéria orgânica viva ou morta, tá? Pronto. Então, só para a gente fazer um diferencial crucial no fechamento da sua análise, né? A gente falou de sucessão ecológica e a gente falou que ela tem primária e tem secundária.
Eu não sei se vocês estão lembrados no início do vídeo, que eu falei para vocês sobre um terreno baldio, onde lá o teu vizinho colocou fogo. Antes disso, certamente aquele ambiente estava habitado, tinha um mato, tinha roedor, tinha barata, tinha cobra, né? Que aquele teu vizinho, quando chega assim, tá saindo uma cobra ali de terreno, aí mata, né? Não faça isso não, tá? Então, tinha aquele ambiente, tá? Que tinha algum tipo de vegetação, roedores, répteis, algum tipo de ave, assim, insetos, pra caramba, barata principalmente. Então, aquele ambiente estava em um processo de sucessão ecológica. Como ele não tinha começado, geralmente aquele terreno, o pessoal deixa criar lixo, o mato cresce bastante, então esse ambiente estava no processo de séries. Porque séries é um processo, não é só uma fase, tá? Séries são várias fases, então eles podem acumular várias fases, enfim. Então quando o teu vizinho colocou fogo, descampou tudo, ele meio que zerou tudo, tá? Aí pronto, não tem mais nada, tá só cinzas. Detalhe, as cinzas são componentes cruciais, né, de nutrição do solo que vai possibilitar uma instalação de novos seres vivos. Agora, detalhe, claro que os seres vivos mais complexos não vão querer instalar lá porque lá não tem nenhuma planta, não tem nenhum abrigo, não tem onde se esconder, não tem muita nutrição, então vai esperar os outros organismos pioneiros. Então, geralmente, no processo de sucessão ecológica, sempre se espera que os pioneiros vá condicionar o ambiente para poder os outros seres vivos, que são mais cheios de frescura, mais cheios de critérios, condições, são muito exigentes, para poder se instalar. Tá? Galerinha, nós temos uns exercícios para a gente trabalhar e fazer algumas análises aí para a gente fechar aqui com chave de ouro. Tá? Vamos lá para os exercícios. Tá?